sabe que existem diferentes pessoas no mundo. Todos somos diferentes. Não existe nenhuma pessoa que seja igual a outra. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças. Então, ao invés de excluir as pessoas, a gente tem que incluir elas na sociedade. Por isso, inclusão social. Inclusão das pessoas que sejam consideradas diferentes por qualquer que seja o motivo. Então, todos têm direito a uma participação igualitária na vida em sociedade, sem que eles sejam discriminados ou oprimidos. As pessoas com deficiência, por exemplo, elas têm o mesmo direito a uma vida social que uma pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em proporcionar esse direito de vida pública, de participação na vida pública às pessoas com deficiência. E como eu já comentei lá com vocês no início da aula, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, todos esses direitos, eles são garantidos por lei. Está lá escrito no artigo 4 desse estatuto que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A acessibilidade para pessoas com deficiência, ela pode ser dada das mais diversas maneiras. Eu vou ler aqui alguns exemplos para vocês. Como, por exemplo, adaptação de lugares com rampas, estacionamentos apropriados, barras de segurança, toaletes preparados para receber essas pessoas, adaptação de ferramentas tecnológicas, como computadores adaptados para pessoas que tenham deficiência auditiva ou visual, nossas atitudes cotidianas do cidadão, então auxiliar uma pessoa que tem uma deficiência visual a atravessar a rua, por exemplo, e ações do Estado também, como inserção do ensino de Libras nas escolas. Essas são algumas ações de acessibilidade que vão proporcionar o direito a atividades na vida pública, na vida social, para as pessoas com deficiência. Então aqui eu falei para vocês um nome que talvez você ainda não conheça, Libras. Então, Libras é a língua brasileira de sinais. Ela também, assim como o português, é considerada uma língua oficial do Brasil. Então, o Brasil tem duas línguas oficiais, o português e a língua brasileira de sinais. Muitos outros países, assim como o Brasil, também têm a sua própria língua de sinais. Essa língua de sinais, então, ela vai ser utilizada para expressar o que a gente entende como palavras, números e expressões por meio de gestos e também de sinais. Essa língua, ela é utilizada principalmente pelas pessoas surdas, e são muitas poucas pessoas fora da comunidade surda que sabem se comunicar por Libras, o que acaba gerando a exclusão daquelas pessoas que têm como única língua a Libras. Então, por isso que é muito importante a gente também ter o ensino da língua da Libra nas escolas, para que cada vez mais pessoas também consigam se comunicar por meio dessa linguagem. Aqui eu posso mostrar rapidinho para vocês alguns sinais da Libras. Então, vamos lá. Primeiro, oi. Então, para você fazer o oi, você vai fazer uma bolinha com o seu dedo e levantar o dedo mindinho e mexer. Então, isso aqui significa oi. Se você quiser falar tudo bem, você vai juntar a sua mão aqui perto do queixo e depois você vai abrir e fazer o sinal de belezinha. Então, tudo bem? Tudo bem? Então, assim que se fala tudo bem. Se você quiser falar obrigado, você pode colocar a mão aqui e fazer assim. Então, obrigado, obrigado. Desculpa, você pode fazer o sinal com o seu dedo polegar e o dedo mínimo e colocar aqui no queixo. Então, desculpa. E o sinal de Libras. Se você quiser fazer o Libras, falar Libras, você vai colocar as suas duas mãos abertas e girar elas em torno de uma da outra. Então, isso aqui significa Libras. Então, esses são alguns poucos sinais aí para vocês terem uma ideia bem pequenininha. Mas também é muito importante a gente procurar se informar para a gente conseguir se comunicar com uma pessoa que só consiga se comunicar por meio de Libras. A inclusão social, ela também vai ocorrer por meio do respeito e da inclusão na vida pública dos diferentes grupos étnicos, que podem ser vistos como as minorias. Grupo étnico diz respeito a um povo que tenha língua, costumes e uma história em comum, que sejam similares. E todos esses grupos têm o direito de expressar e de que sejam respeitados os seus costumes, a sua língua e as suas tradições históricas. Por exemplo, os povos indígenas, que são considerados um povo tradicional aqui do Brasil. Quando eu falo de um povo tradicional, eu digo de um povo que ele tem uma cultura, uma tradição diferente da maioria do local onde ele está localizado.
Então, os povos indígenas, eles têm o direito a expressar a sua cultura, a sua língua, as suas tradições e de que elas sejam respeitadas por todas as pessoas. Além disso, eles também têm o direito à terra onde eles vivem. Além dos povos indígenas, a gente também tem os quilombolas. Se você quiser ver um pouquinho mais, eu vou deixar aqui um QR Code que você pode acessar com a câmera do seu celular para ver um mapa com todas as comunidades quilombolas que tem aqui no Brasil. Então, quando eu falo de comunidades de povos indígenas e de povos de comunidades quilombolas, eu estou falando desses povos tradicionais do Brasil, que somam um total de 5 milhões de pessoas e que ocupam 1/4 do território brasileiro. Eles têm o direito de preservar e também de que sejam respeitadas a sua identidade e os seus costumes, mesmo que eles vivam em casas de alvenaria ou que tenham smartphones. Então é muito importante a gente ter isso em mente.